Boa noite, pessoal. Estou mais uma vez aqui passando pelo canal do Leão de Judá, trazendo mais uma vez uma pregação para vocês. E hoje o tema que nos foi proposto é: na minha fraqueza que eu percebo que eu sou forte, né? Na minha fraqueza Deus me faz forte. Para isso, vamos pegar a nossa querida Bíblia, abrir na passagem do livro de 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, né? Ou mais especificamente, do 7 ao 10. Vai dizer assim: é para que pela grandeza das revelações eu não me enche de orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor, que os afastaste de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Presta atenção, vamos repetir, só voltar nessa parte aqui do versículo 9, que ele é muito importante para nós. O Senhor, porém, diz a Paulo: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Pois por isso, de bom grado me gloriei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim, e me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, eu sou forte. E essa última frase do versículo é o nosso tema: quando eu sou fraco, eu sou forte. Cara, vamos só entender um pouco aqui. Aqui é uma carta de Paulo para a comunidade de Coríntios. A gente tem que perceber alguns elementos. Vem a ele o anjo do inimigo, né? Igual vai falar, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me torne orgulhoso. Cara, vem a dificuldade. Tá certo que nesse caso realmente é de uma forma mais literal um inimigo, né? Um inimigo espiritual. E vem contra Paulo. E é nessa fraqueza que ele percebe a força, porque ele entende, e através quando Deus fala nele, é quando sois fraco que você encontra força plenamente. É por isso que nesse momento eu acho que a gente tem que começar a entender onde estão as nossas forças e onde estão as nossas fraquezas. Porque muitas vezes a gente fica preso na nossa própria força, né? Nessa força do orgulho, do autossuficiente, muitas vezes do egoísmo também. E essa passagem vai nos ensinar o contrário. Vai nos ensinar que a gente tem que se reconhecer na nossa fraqueza para que Cristo nos faça forte. E muitas vezes a gente não está fazendo isso. E eu entendo, porque quando a gente se encontra em fraqueza, a gente se encontra em momentos de dificuldades, de sofrimentos. A gente se encontra em momentos de dificuldades e sofrimentos, e cada um tem esses momentos. E eu sei que muitas vezes a gente ora pedindo para se livrar desses, como o próprio Jesus fez, né, na sua oração, como o próprio Jesus faz essa oração nos Montes das Oliveiras, né? Jesus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que esse cálice, Jesus fala a Deus: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, que é a morte de cruz. Mas ele fala: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas fazei segundo a vossa vontade. A gente está pedindo só para Deus afastar o cálice, não para fazer segundo a vontade dele. E às vezes a gente vai ter que aprender a passar pelo sofrimento. Às vezes a gente vai ter que aprender a ser fraco para encontrar força no nome de Jesus. Enquanto eu montava essa pregação, eu lembrei da Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem, ela ingressa na Ordem Carmelita com seus 15 anos de idade, vai falecer aos 24 anos com tuberculose. Mas ela vai deixar um ensinamento muito forte, que ela vai falar para entregar do menor ao maior sofrimento para a salvação das almas e as intenções da Santa Igreja. Gente, presta atenção. Uma jovem que não teve uma vida missionária, mas ela tinha esse desejo no seu coração. Ou seja, ela não saiu em missão, ela passou seus 15 aos 24 anos dentro do Carmelo, dentro do convento, se torna padroeira dos missionários, e ela vai orar sempre aos missionários, só que ela vai entender isso: eu entrego do meu menor ao maior sofrimento pela conversão das almas, pelas intenções da Santa Igreja.
Santa Teresinha se torna doutora, e é nesse pensamento que eu quero que a gente possa refletir um pouco. Santa Teresinha, ela vai falar que desde você agachar para pegar um alfinete no chão, que seria um sofrimento mínimo ao seu maior sofrimento, entregue a Jesus para a salvação das almas e as intenções da Santa Igreja. Gente, presta atenção como isso é lindo e como isso é maravilhoso. Ela está nos ensinando a como sofrer por Jesus e que esse sofrimento não vai nos gerar frustrações, porque nós vamos estar entendendo a entrega desse sofrimento, dando um propósito e dando um sentido a ele. E Paulo, ele faz a mesma coisa quando ele fala: por isso de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Cara, ele está falando: eu vou gloriar das minhas fraquezas, porque eu sei que eu sou fraco, eu sei que na minha fraqueza Cristo habita. E aí, pensando mais ou menos nesse sentido, Paulo ele estava imerso no coração de Jesus, ou seja, ele estava uma intimidade muito grande já nesse ponto, quando ele escreveu essas cartas aos Coríntios com Deus, que ele entendia a necessidade real de se entregar a Deus por inteiro e deixar que Deus se faça forte nele. E nesse momento também, a partir de sua conversão que a gente encontra nos livros de Atos dos Apóstolos, Paulo passa a ter um novo propósito. E quando a gente também tem esse entendimento de beleza, eu vou ter minha mudança a partir de agora, eu vou fechar os meus olhos para as coisas que não são de Deus, vou focar nas coisas que são de Deus, você passa a ter um novo propósito. Então o seu sofrimento também é direcionado a um novo propósito. E aí você entende, isso é um momento de dificuldade, mas enquanto eu sou fraco, que eu sou forte. Deus nos convida a ser forte nele, com ele, sabe? E para ele também. Eu sei que muitas vezes nós temos nossas dificuldades, e cada um em seu sentido, e cada um em seu momento da vida, e cada um, outros mais, outros menos. E às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente tem vontade de largar tudo. Mas eu fico pensando, e se eles desistissem lá no começo? Se os apóstolos tivessem desistido? Se os santos tivessem desistido? Sabe? Então, assim, meio que pensando por esse raciocínio, nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mas eles deixaram-se fazer forte pela mão de Jesus. Pedro mesmo, ele tinha desistido do seu chamado como primeiro papa, ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E Jesus foi atrás dele e falar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Sabe, mesmo Pedro, depois de sendo abandonado tudo, ele encontrou força mais uma vez, encontrou perdão e força no Senhor, em Jesus. E é nesse mesmo linha de pensamento, é buscar o perdão e a força em Cristo Jesus, para que nós possamos ser fortes, para que na hora que chegar o momento, Jesus vem falar para mim: ei, você que está aí do outro lado, vai e apacenta minhas ovelhas. Foi o que Santa Teresinha do Menino Jesus também fez, sabe? Mesmo tendo vivido a maior parte do seu tempo dentro do Carmelo sem realmente ter saído em missão, ela se ofereceu à evangelização. Ela se ofereceu às suas dores, aos seus sofrimentos. Ela morreu com tuberculose, gente. Então, assim, ela foi uma santa que sofreu. E jovem, muito jovem. Porque eu praticamente tenho quase a idade dela, eu tenho 23 anos. Talvez que você esteja assistindo já tenha passado da idade do falecimento dela. Ou esteja próximo à idade do qual ela entrou no Carmelo, com os 15 anos. E é isso que eu começo a pensar. Se essas pessoas conseguirem entregar o sofrimento delas a Deus, para que assim elas entendessem que existem suas fraquezas, e nessas fraquezas se tornam fortes no amor de Deus, porque é pela graça de Cristo que a gente se encontra forte. Porque nós não conseguimos. Porque nós não conseguimos nos entregar a Ele. Porque nós não conseguimos deixar ser forte nele. Isso é uma reflexão que fica para mim e para vocês. Na onde estamos depositando as nossas forças e o quanto nós estamos depositando as nossas fraquezas. Porque hoje a passagem de Coríntios vai nos ensinar: deixe suas fraquezas em Jesus, que Ele lhe fará forte. A gente luta e faz o possível, mas luta fazendo o possível em Deus para que Ele faça o possível. A gente vai, se esforça, se gasta tudo que a gente tem em Deus para que Ele venha e nos dê mais força para continuar.
Esse é o sentido da força para nós que temos fé. Esse é o sentido da força para nós que estamos dentro da igreja. É entender que o sofrimento não é algo ruim, não é uma maldição por Deus, mas muito pelo contrário. Como eu disse numa outra pregação para trás que está aí no canal, o servo não é maior que o seu Senhor. Jesus sofreu, nós sofreremos. Então, quando a gente se encontra fraco, a gente se faz forte na cruz dele. A gente se faz forte no sangue derramado por ele. A gente se faz forte pelo Espírito Santo enviado por ele. Sabe? E não foi só Santa Teresinha, não foi só Paulo que sofreu. São Padre Pio também sofreu, ele teve as dores estigmas, chegou a ter febre com mais de 48 a 50 graus. Então, tipo assim, as histórias dos santos mostram esses sofrimentos e fraquezas que ele encontram força em Cristo. Então, enquanto eu sou fraco, eu sou forte. Porque a minha plenitude da minha força vem de Cristo Jesus, e ela se completa quando eu reconheço a minha fraqueza. Os santos reconheceram suas fraquezas. Os discípulos, os apóstolos, os profetas reconheceram suas fraquezas para que possa ser forte em Jesus. Também me recordo da história de Abraão. Abraão ele vem tentando carregar o propósito que Deus colocou para ele, arranjando atalhos. Deus prometeu a Abraão uma nação com sua esposa. Então ele tenta ainda, porque sua esposa era estéril, ter filho com suas escravas, com suas empregadas, com uma de suas escravas, na verdade. E Deus fala, não é esse filho que eu quero, é com sua esposa. E mesmo ela sendo estéril, você terá um filho com ela. Então eles cravam uma aliança. E aí Abraão passa assim também pelo sofrimento. Então, quando Deus coloca ali a sua mão, as graças começam a acontecer, as forças começam a vir e as batalhas começam a ser vencidas, porque nós damos liberdade para Deus fazer. Cara, o conceito de liberdade, de livre-arbítrio não é algo ruim, só que nós temos que entender que Deus age em nós quando nós damos esse livre-arbítrio que é nosso por direito, porque foi Ele que nos concedeu. E Deus não é enxerido, Deus não vai lhe dar força se você não deixa Ele lhe dar força. Deus não vai fazer em ti o que precisa ser feito se você não deixa. Talvez até hoje você não tenha um propósito com Deus, mas talvez a partir de hoje você vai começar a sentar, a orar, a se ajoelhar, a orar e tentar descobrir um propósito dentro da sua fraqueza. E também você que talvez já tenha um propósito com Deus, você tem que se lembrar deste propósito. E se lembre também dentro da sua fraqueza. Porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus verdadeiro, é um Deus que honra, é um Deus que cumpre. Eu preciso estar aberto para que Ele cumpra em mim as suas promessas e me dê a força para enfrentar dificuldades, mesmo em minhas fraquezas. Amém? Espero que vocês tenham aproveitado essa pregação. Então, curte aí o canal do Leão, se inscreve aí no canal, divulga as pregações aí do Leão e ajude a evangelização pelo grupo de Jovens Leão de Judá. Ok? Obrigado e tchau!